Hoje a gente vai te dar 5 conteúdos indispensáveis para o seu vestibulinho. Fala galera, bem-vindo ao canal da Profitec, o seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas. Hoje a gente vai dar 5 temas que você precisa estudar para o seu vestibulinho. Galera, vamos lá, a gente vai falar sobre todos esses temas, mas antes, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí no nosso canal, curte também a nossa página no Facebook e no Instagram para você ficar ligado com tudo que a gente está planejando e liberando para vocês, beleza? Olha, uma pergunta muito comum é o que eu preciso estudar? E hoje a gente vai tratar aqui 5 temas das diversas disciplinas que com certeza vão cair no seu exame. Então fica ligado em todos eles. Vamos começar aí pela álgebra. Álgebra, galera, é aquela parte da matemática que vai envolver os problemas, as contas efetivamente. Então, na parte de álgebra, o que você não pode deixar de estudar é regra de 3. E já deixo aqui para você ter uma noção que regra de 3 você não vai usar só em matemática, você pode usar em química, pode usar em física, pode usar até em estudos sociais, na resolução de alguns problemas com gráficos e tudo mais. Então fica ligado porque regra de 3 é um tema que com certeza vai ter algum tipo de cobrança no seu exame no vestibulinho da ETEC. Tá legal? É importante você lembrar alguns pontos específicos sobre regra de 3. Você precisa entender que existem regra de 3 diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Se liga lá que você deve lembrar do seu professor que colocava aquelas setinhas na mesma direção em sentido ou em sentidos opostos, que era justamente para identificar se tinham a mesma direção, era uma regra diretamente proporcional. Ou seja, enquanto uma grandeza crescia, a outra também crescia. E se ela era inversamente proporcional, ela tinha setinhas em direções opostas, isso significa que enquanto uma grandeza crescia, a outra grandeza diminuía. Então fica ligado, porque regra de 3 certamente vai ser um tema que vai cair no seu exame. O segundo tema, galera, ainda envolvendo matemática, é a parte de geometria. E geometria é aquela parte que vai cuidar de ângulos, figuras planas, conversão de unidade. Então fica ligado porque você vai ser cobrado em algum momento por geometria. E de novo, lembrando que o exame da ETEC ele é interdisciplinar. Então pode ser que você venha ser cobrado por geometria na parte de física também. Tá? A parte principalmente ali de espelhos ou de lentes pode cobrar alguma coisa também ligado a essa parte de geometria. Geometria, galera, um ponto que você precisa entender, você precisa trabalhar, são as figuras planas. Essas figuras planas são basicamente 3. Triângulos, retângulos e quadrados. Basicamente são essas que vão cair. Ainda pode cair alguma coisa de pentágono ou então até um hexágono, mas não é tão comum assim. A mais comum de todas, de longe, é o triângulo. Por quê? Porque o triângulo é uma figura muito tranquila, muito fácil de você explorar vários pontos. Você pode explorar ângulos, você pode explorar área, você pode explorar perímetro. E você ainda tem relações trigonométricas. Mas o que eu quero destacar aqui é para você olhar para as áreas dessas figuras. Ah, uma outra figura que eu esqueci que também pode cair muito é o famoso círculo. E aí, quando a gente fala de área, a gente está falando de círculo, e quando a gente está falando do perímetro do círculo, a gente está falando do comprimento da circunferência. Então, fica ligado que a parte de figuras geométricas é uma coisa que você precisa conhecer, porque pelo menos um exercício vai te cobrar em relação a isso. Agora, partindo para a parte de ciências, a gente tem a parte de física. E física, galera, é uma coisa que pode pegar um pouco mais de gente, porque nem todo mundo acaba tendo física e química na escola. Então fica ligado, mas o seu exame vai cobrar algumas coisas de física. O que você precisa entender é que eles cobram, em geral, a parte conceitual, menos do que a parte matemática da física. Então você precisa entender alguns conceitos para daí trabalhar e resolver as questões de física. O que eu quero destacar aqui é que você entenda de física velocidade. O conceito de velocidade, variação de tempo, distância percorrida, quanto maior a velocidade, menor o tempo, você precisa entender essas relações. Então,
fica ligado em física nessa parte de velocidade. Aproveito para adicionar aqui um temperinho que é notação científica. Notação científica, galera, lembra? Em vez de você escrever aqui, por exemplo, 1 milhão, você vai escrever 1 vezes 10 elevado à sexta. Então fica ligado para você não perder algumas questões que são bem simples de notação científica. Só você conseguindo fazer essa conversão. Esse conteúdo, pelo menos aqui na Profitec, a gente aborda principalmente em física. Agora, partindo para a parte de português, uma coisa que é primordial e que a gente já falou em outros vídeos é a leitura. E a leitura vai fazer você trabalhar bem a parte de interpretação de texto. Galera, pelo menos 60% do seu exame vai ser interpretação de texto. E não se engane, vai ser interpretação de texto em português, em estudos sociais, em biologia, em física, em química. Então, tudo isso vai trabalhar a interpretação de texto. Agora, em português, em particular, você vai trabalhar com interpretação de texto real. Então, eles vão te dar um texto específico e depois pedir para você qual o contexto daquele texto, ou então o que pode se entender com algum fragmento. Existe ainda a interpretação de texto em tirinhas, então fica ligado com linguagem verbal e não verbal. Você precisa entender tudo isso para conseguir trabalhar a interpretação de texto no exame da ETEC. Não é nada muito absurdo na parte de interpretação. O que mais pode pegar vocês é a gramática. Mas como eu disse, uma boa parte do exame é interpretativo. E se você trabalhar essa parte, você vai sair bem na frente. E galera, uma dica aqui é que você trabalhe interpretação de texto simplesmente lendo. Quanto mais você lê, melhor você vai ficar em interpretação de texto. Então fica ligado, leia bastante, leia de tudo, leia sobre atualidades, mas leia também alguns textos mais clássicos que vai te trazer algum vocabulário que você precisa para fazer essa interpretação. E o último ponto que eu quero trazer, ele vai pegar a parte de estudos sociais, biologia e química. Esse é um tema que vai percorrer aí essas 3 disciplinas, mas que você precisa entender, que é a parte de meio ambiente. Meio ambiente, galera, vocês podem aplicar em estudos sociais, por exemplo, com os impactos sociais, econômicos que isso vai ter na sociedade. Então, a destruição do meio ambiente ou a recuperação do meio ambiente como um impacto na sociedade, seja social, seja econômico. Então, essa parte de meio ambiente você pode trabalhar em estudos sociais. Parte de fontes de energia, o que é fonte renovável, não é renovável, isso você pode trabalhar também em estudos sociais. Agora, você pode trabalhar o aspecto biológico, e aí você vai estar trabalhando dentro de biologia. Então, toda aquela parte de teias alimentares, cadeias alimentares, o que acontece quando você destrói uma parte de uma cadeia alimentar, os impactos quando você altera o meio ambiente e isso gera um impacto na cadeia ou na teia alimentar. Então fica ligado que também é uma forma de trabalhar. Além disso, poluição de rios, de mares, de meio ambiente terrestre também, destruição de florestas, de campos, de vegetação. Então tudo isso pode ser trabalhado em biologia. E lembra, galera, o exame é sempre interdisciplinar, então você vai ter que conhecer um pouquinho de estudos sociais para trabalhar essa parte de biologia ou um pouquinho de biologia para trabalhar essa parte de estudos sociais. E por último, você pode ter um impacto químico da coisa. Então, as transformações químicas ou transformações físicas que acontecem, você pode trabalhar o meio ambiente também com esse olhar. Poluição atmosférica, poluição de rios, de mares, como você faz para tratar isso. Então, essa parte de usos químicos, de separação e tudo mais, vai estar dentro dessa área de meio ambiente, olhando com um olhar mais químico da coisa. Nada ali que vai te exigir um grande conhecimento químico. Mas você precisa estar informado um pouquinho sobre esse tema, porque no seu exame é importante que você consiga fazer essas correlações. Então, galera, aqui eu tentei passar para vocês 5 pontos que você precisa estudar. Se você não olhou para esses pontos, pare os seus estudos e comece a olhar, porque isso certamente vai ser cobrado no seu exame. E aí, galera, uma última dica que eu queria deixar aqui, não esquece que os exames das ETECs tentam puxar para um lado um pouco temático. Então, tente identificar, se o seu exame começa a trabalhar, por exemplo, com tecnologia, dali vão nascer algumas discussões
Então, por exemplo, o impacto social que vai acontecer através da tecnologia, a poluição através do uso da tecnologia ou dos resíduos tecnológicos. Entende como isso funciona? Então, você precisa conseguir entender essa estrutura do exame para fazer um exame melhor. Não esquece, vai ter muita leitura, então já vai se preparando para, durante as 50 questões do exame, você se preparar para ter, além do vocabulário, a compreensão e também a paciência de ler aquilo com mais atenção. Legal? Galera, então era isso que a gente tinha para hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, que certamente ele também vai gostar. Não esquece de se inscrever e assinar o sininho no nosso canal e também de curtir a nossa página no Facebook e no Instagram. Beleza? É isso, galera. Bons estudos e até a próxima.